Boa noite, olá para todos e todas. Vamos chegando para a gente fazer um papo sobre potência feminina. Oi, Pati. Já vou chamar você. Ah, agora aqui apareceu para mim. Peraí. Dei ok aqui. Oi, Camila. Oi, Ju. Entrou. Olá, Tudo bem? tudo bem? Boa noite para você e para todas e todos que estão aí. Vamos bater um papo bom aqui hoje, então? Bora lá, minha linda. Então, bora lá. Bom, Bora. gente, boa noite para quem está entrando. Mi, Ju, Camila, enfim, boa noite para todo mundo. Muito legal que vocês estão aqui. A gente vai fazer um papo, mais um, né, dessa nossa série de 4 lives que a gente está fazendo desde a semana passada. A semana passada a gente fez uma, hoje a gente está fazendo mais uma, amanhã outra, então teremos em dose dupla essa semana. E terça-feira da semana que vem, mais uma live para a gente poder falar sobre temas que têm a ver com o universo feminino, com o universo da mulher, dessa mulher que a gente fala que é a mulher do agora, né? E eu e a Pati, a gente já se conhece há um tempo, então aí desse mundo de recursos humanos, a gente se juntou, na verdade a gente juntou todas as nossas expertises, conhecimentos, enfim, a gente somou e criou esse projeto que a gente nomeou de Mulheres Intencionais, que é um projeto para empresas, especificamente, para celebrar e comemorar o mês ou o Dia das Mulheres, agora no mês de março, que inclusive amanhã é já dia 1º de março. Então, para poder celebrar tudo isso, a gente criou esse projeto, juntando aí as nossas experiências. Então, a Pati trazendo muito da parte de liderança feminina, dos dilemas, de tudo isso que eu falei, né, dessa mulher do agora. Então, ela tem especialização nisso. E eu trazendo essa parte toda de imagem, reputação, ou seja, como que a gente alinha e como é que a gente combina todas essas coisas para que, de fato, a mulher possa também trazer e externalizar e comunicar o seu real potencial, que é o que a gente fala bastante, né? E, Paty, antes da gente começar, acho que é legal você se apresentar também, até porque acho que muitas pessoas, tem algumas pessoas aqui que eu vi que são mais seguidores aqui do meu perfil, então acho que é legal você se apresentar e até para as pessoas também entenderem essa sinergia aí dos nossos trabalhos, e aí a gente começa efetivamente e fala mais sobre essa temática de hoje. Ótimo, Carol. Bom, eu sou a Paty Costa e eu depois aí de um tempinho aí no mundo corporativo, só quase 30 anos, eu resolvi seguir carreira solo, tomei a decisão de não voltar para o corporativo, então estou empreendendo aí há um ano. E logo depois que eu me desliguei do corporativo, eu tive uma vontade louca de se aprofundar num tema que eu já gostava, que é liderança feminina. Fiz uma formação internacional, que foi muito, muito importante para o momento que eu estava vivendo, de tentar entender o que eu queria fazer, né? Então, eu trabalho com liderança, liderança para mim não tem gênero, né? Mas dá para fazer um recorte para o mundo feminino. Mas essa live não é só para meninas, né? Também para meninos. Uhum. Então, é um papo que tem que reverberar para todos, né? Para todos os gêneros, para poder fazer sentido. Então, esse projeto, inclusive, dentro das organizações, ele não é só para as mulheres. E essa parceria entre eu e a Carol, né, como ela comentou, já veio de longa data. Eu tenho vários parceiros aí do mundo corporativo que estão reverberando nesse meu momento de empreender.
Então, as parcerias que eu fiz foram para a vida, né? Sempre com muita integridade, com projetos sempre cuidando, né, desse parceiro que eu tinha. Então, isso tá aqui fora, continua, né? Por isso essa parceria com a Carol. Então, a gente se complementa, como ela falou, nas visões. E a gente está trazendo esse projeto que realmente a gente quer trabalhar os dilemas femininos, para que eles deixem de ser tão intensos e também só do universo feminino, né? Que os homens possam olhar para isso de uma forma mais cuidadosa e possam apoiar suas parceiras. Todo mundo, todos os homens têm uma mulher na sua vida, né? Seja sua mãe, sua namorada, né? Sua Amigas. filha, sua amiga, né? Tem mulheres à sua volta que precisa cuidar. Então, esse papo de hoje é para todo mundo e a gente quer realmente que traga, que faça diferença na vida de todas vocês que possam estar tendo contato com esse conteúdo, né, Sim, Carol? sim. Sim, não, perfeito. E assim, a gente escolheu temas, né, que justamente trouxessem um pouco, vamos dizer assim, um deguste, né, Paty, do que a gente Exato. vai levar para Mulheres Intencionais, enfim, mais para o final da live, a gente fala um pouquinho sobre os formatos, sobre os modelos, sobre como funciona, porque a gente pensou aí em formatos diferentes, para orçamentos diferentes e para momentos e fases diferentes dessas empresas, né? Cada empresa está numa fase diferente para falar sobre o tema. Então, desde algo um pouco mais, né, minimalista, ali, mais intimista, até algo um pouco maior, que dure mais tempo, vamos dizer assim. Então, tem para todos, existem todas essas possibilidades e a gente pensou em todas essas possibilidades. Antes da gente continuar aqui, para quem está aqui na live, Mari, Raquel, muito legal. Meninas, se vocês puderem compartilhar essa live com quem vocês acham que vale a pena ouvir sobre essa temática, a gente agradece muito. Colocarem aí os corações, porque a gente sabe, né? A gente tem que dançar conforme o algoritmo, dizem, né? Então, soquem aí esse coração e encaminhem essa live para quem vocês acham que vale a pena ser encaminhada, para quem vocês acham que é legal ouvir sobre esse tema e também, talvez aí até para os RHs, áreas de comunicação das empresas de vocês, que possam assistir a gente aqui e também prestigiar a temática que a gente tem hoje. Ah, legal, Raquel. Obrigada, obrigada. Bom, vamos Camilinha, lá, tá gente. de novo, Zezão, meu parceiro também. Ah, que legal. Obrigada, Zé, por estar aqui. Muito bom. Camilinha. É muito bom quando os homens participam dos nossos papos aqui, dos nossos bate-papos. Exato, mas o Zé é um homem especial. Ai, Só que a mulher dele, mas ele é um homem especial. legal. Boa, Zé, fica aqui com a gente, manda coração e manda essa live para quem você achar que vale a pena ir. Bom, eu queria começar o nosso papo aqui e, gente, é para ser um papo aberto mesmo. Então, se vocês quiserem comentar, sintam-se muito à vontade para comentar, para colocar insights, comentários, perguntas. É para a gente fazer uma roda mesmo de conversa aqui, não é para ficar só no bate-bola aqui comigo e com a Paty, não, tá? Então, é legal que vocês interajam também. Eu queria tentar meio que dividir essa live em duas partes, né? Até para ficar um pouco mais didática também. Num primeiro momento, falar, até para que as pessoas também consigam entender isso, porque para mim é meio óbvio, mas talvez para outras pessoas nem tanto. Porque quando eu falo de imagem, as pessoas podem confundir algumas coisas, principalmente porque eu tenho um lado imagem de consultora de estilo, imagem, tudo que está voltado a roupas, acessórios e tudo mais. Mas eu também olho a imagem para além das roupas. Então, para tentar não confundir as pessoas, né, e tentar pensar mesmo em blocos,
eu pensei em estruturar, vai um pouco esse papo nessas duas partes. Então, assim, olhando um pouquinho para o lado de... Se a gente for pensar para o lado de roupas e aparência, enfim, foi-se o tempo, né, em que a gente precisava parecer aquilo que a gente não é. Então, eu vou dar um exemplo. Antigamente, ainda se fala disso, né? Principalmente para quem está bem ativo nas redes sociais, já deve ter visto algumas mulheres, ou até consultoras mesmo, que dizem, não, você tem que usar um blazer para se sentir, para dar mais empoderamento, para dar mais autoridade, você tem que usar saltos, você tem que usar batom vermelho. Eu falo que eu uso batom vermelho porque eu gosto. Você tem que usar, enfim, você tem que, né? A grande verdade é que hoje em dia ninguém tem que nada, né? Claro que existem aí as adequações de cada ambiente, de cada situação, mas para se sentir, para você colocar, para você transmitir uma imagem e para você refletir de fato essa imagem, você não precisa se fantasiar, isso que eu quero dizer. Né? Então, eu não preciso usar algo que eu não sinto que tenha a ver com a minha personalidade, Vestir que não um tenha a ver com o meu personagem, né, DNA. Carol? Vestir personagem, exatamente. Então, você não precisa vestir um personagem para você se sentir ou ter essa, né, transmitir autoridade, credibilidade. Não precisa disso, né? Pelo contrário, quanto mais você se veste de você mesma, né, ou de você mesmo, mais você consegue transparecer e transmitir essa imagem mais coerente também para o mundo lá fora. Então, o que eu quero dizer é que antes a gente também se preocupava, não que a gente deixou de se preocupar, mas essa coisa dos padrões, da forma de se vestir, de tentar encontrar um padrão e um modelo perfeito, isso está ficando mais flexível. A moda, de uma certa maneira, também está ficando mais democrática, vamos dizer assim. Né? Então, pensando do ponto de vista, de novo, de roupas e acessórios, a grande verdade é que não existe esse certo e errado, e a gente precisa entender, primeiro de tudo, quem a gente se compreender para que a gente possa usar peças que realmente transmitam aquilo que a gente efetivamente é e a gente consiga transmitir essa imagem de forma intencional e de forma estratégica. Então, esse é o ponto. Para trazer a questão do autocuidado, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente quer trazer para as mulheres, né? As mulheres precisam sim se preocupar com o autocuidado, né? Então a gente precisa se arrumar para a gente, para dar essa resposta cerebral também. A gente está se cuidando, que a gente se importa com a gente mesmo, né? E que eu sempre uso essa questão. Se a gente vai para um casamento, a gente se arruma para ir para esse casamento, né? Por quê? Porque a gente quer demonstrar para esse casal que a gente se importa, né? Da mesma forma que a gente tem em alguns lugares que a gente se arruma para ir. Então, mostrar pra gente que a gente se importa é importante, né? Então, não é que se arrumar para o outro, mas ter esse Primeiro autocuidado. pra gente, com toda certeza. Pra gente. Eu sabe, né? Eu tenho um ritual e eu me arrumo para ficar em casa, para trabalhar em casa, né? Eu trabalho em casa há 1 ano e eu me arrumo para ficar aqui, lógico, de acordo com o dia que eu vou ter, né? Então, esse autocuidado, a gente está conversando com a gente mesmo. Então, eu acho que e a gente falar a verdade para a gente, né? A gente realmente mostrar um posicionamento adequado com o nosso psique aí, né? Com o que a gente tem dentro da gente, é super importante, né? Então, quando a gente se arruma, tem que ter essa autenticidade, né? E tem que ter esse autocuidado. E outro ponto que eu queria colocar, Carol, que eu acho que faz muito sentido, é que a mulher, né, e a gente precisa sim ser estratégica com a nossa, com a forma como a gente, com a nossa imagem, né?
E a gente vai falar de senha aqui durante a live. Eu acho que é bem importante vocês estarem atentos com isso, né? Então, eu acho que a Carol tem bastante conteúdo aqui para trazer, para conversar com essa imagem e com a imagem que a gente quer passar, né, Carol? Isso. Não, perfeito. E é legal isso que você falou do autocuidado, né? Porque quando a gente se arruma, a gente é como se a gente desse mesmo um gatilho no nosso cérebro, e esse cérebro entende que a gente está pronta para produzir, que a gente está pronta para trabalhar, que a gente está pronta, que a gente está ativa para fazer coisas. Então, até isso, e isso, gente, isso é um estudo mesmo. Depois até, se alguém tiver interesse, me fala, mas é um estudo super longo e um estudo super sério, falando exatamente sobre essa cognição do vestir. Que a partir do momento que a gente se arruma, a gente aperta como se a gente apertasse mesmo um botãozinho lá no cérebro e ele entende que sim, é ação, agora é hora de agir, agora é hora de fazer coisas, e a gente até se sente mais produtivo quando a gente faz isso. E quando a gente se sente assim, obviamente, a gente tem uma sensação de bem-estar, a gente tem uma sensação positiva. Então, uma coisa influencia na outra, né? Porque corpo e mente eles acabam trabalhando muito juntos, né? Inclusive nessa hora de se vestir. Mas enfim, isso é só um parênteses, porque eu achei super legal isso que você falou. De toda forma, a primeira impressão ela existe, ela não deixa de existir, né? Voltando um pouco para essa coisa da imagem para o lado de fora, ela não deixa de existir, até porque, de novo, mais uma vez, o cérebro em ação. A gente leva 7 segundos, não sei se todo mundo sabe, não sei se vocês sabiam disso, contem aqui. O nosso cérebro leva 7 segundos para fazer para formar uma percepção em relação a alguém. Em 7 segundos, a gente olha para alguém, o nosso cérebro escaneia essa pessoa e a gente consegue, através da cor que ela está usando, da linha, das linhas, das formas, da textura, enfim, a gente bate o olho nessa pessoa e o nosso cérebro involuntariamente tira essas conclusões. Então, querendo ou não, isso existe. O ponto mais importante que a gente não está defendendo aqui, ou a gente não está colocando luz aqui, é que você não precisa estar dentro de padrões para se encaixar nessa boa primeira impressão, certo? Que, de novo, é combinar essas duas coisas, é você conseguir combinar tanto essa parte, vamos dizer, do teu lado, do teu estilo, do teu DNA, da tua personalidade, versus aquilo que você vai passar para o outro, que você vai demonstrar para o outro, tá? Então, assim, até aqui é um pouco do que eu falei, assim, de ter dividido essa live em duas grandes partes. Essa é a primeira, do ponto de vista, vamos dizer, de aparência. Mas, obviamente, eu entendo, e a Paty também, né, porque a gente está junto aí nesse projeto, é que a imagem ela vai para além das roupas, ela vai para além das roupas e dos acessórios. Então, quando a gente fala de imagem, né, eu entendo imagem como seus comportamentos, suas atitudes, seu posicionamento, né? A aparência, ela tá dentro, quando a gente fala, né, de personal branding, quando a gente fala de gestão de marca pessoal, a aparência, a imagem, ela é um dos 5 pilares, mas são 5 pilares. Então eu tenho identidade, propósito, posicionamento, comunicação e a imagem em si. Então, quando a gente olha para a imagem, a gente também está olhando para essas outras coisas, ou seja, como que eu me posiciono? Quais são as minhas crenças? Quais são meus valores? Quais são meus talentos? Quais são minhas competências? No que eu acredito? Que bandeiras eu levanto? Que causas eu levanto? No que eu acredito efetivamente, né? Qual é o meu posicionamento em relação ao tema? Então, tudo isso tem a ver com a imagem que você constrói para fora. E isso, gente, aqui a gente está muito falando do viés feminino, mas vi que entraram homens aqui, eu acho muito legal. Não sei se a Lê ainda está aí. A Lê, tem mais um homem aí para compor esse papo. Isso não envolve só mulheres, né? Isso envolve homens e mulheres. Fazer gestão da marca pessoal tem a ver com algo que é do feminino, mas que também é do masculino, né? E uma das
coisas que a gente estava conversando muito, né, Paty, assim, até para a gente estruturar esses projetos e tudo mais, é justamente assim, uma das coisas que a gente vê muito, tanto a Paty no universo dela, com mentoradas dela e tudo mais, assim como eu também vejo no meu universo, seja através de mentoradas para a marca pessoal ou clientes mesmo para a parte de estilo, imagem e tudo mais, são mulheres que acabam vendo e não, na verdade, não enxergando todo o seu potencial. Por isso que a gente até quis trazer o nome dessa live como potência feminina. Muitas mulheres que acabam vindo por insegurança, medo de se expor, medo de ser julgada de alguma forma, medo de aparecer. Então, isso são demandas, né, muito comuns que aparecem para mim e para a Paty, que a gente vê com muita frequência, e assim, de mulheres que têm potenciais enormes e que é incrível como quando a gente se coloca no papel, a gente não enxerga a potência que a gente tem. Mas quando olha de fora, quando a gente olha para o outro, é sempre diferente, né? Então, a gente olhando de fora... Carol, Oi? eu queria complementar aqui, né, que fazendo um recorte para o mundo corporativo, né, de como é que isso conversa, né? Dentro dessa formação que eu fiz de liderança feminina, né, uma das protagonistas dessa formação, ela falava disso e ela fazia um link, né, de como a mulher tem um papel de fala dentro das empresas, né? Principalmente quando elas estão em cargos de melhor posicionamento, ou seja, quando elas têm uma fala mais efetiva, por exemplo, uma diretoria. E ela fala, ela conta, né, uma não, né, várias passagens, mas ela conta isso da seguinte forma, né, que quando ela estava sentada nessa mesa, obviamente sozinha, enquanto mulher, com outros homens, né, ela sentia, e era muito forte, que quando ela tomava fala, os homens pegavam o celular, né? Ou se mostra claramente não prestando atenção na fala dela. Então, as mulheres, elas têm esse desafio, esse dilema dentro das organizações, né? Sim. Então, precisa ter um posicionamento mais forte, mais robusto mesmo. Porque a fala é interrompida, isso a gente já sabe, né? E muitas vezes ela tem que se masculinizar, ela tem que falar mais grosso para ser ouvida. E ela também fala, né, que uma vez, e é muito forte, né, ela falou que ela estava se posicionando sobre uma decisão muito séria na empresa e que na hora que ela terminou, um dos diretores disse: beleza, agora a gente pode continuar, como se a fala dela não tivesse tido nenhuma importância, né? E isso é muito recorrente nas organizações, né? E às vezes de forma mais sutil, né? Não tão explícita como esse exemplo, né? Que fica caricato, mas que aconteceu com uma mulher que deu um testemunho, mas e de outras formas mais sutis, né? Então, como é ser uma liderança feminina dentro de uma organização? Que poder de fala a gente tem? E como é que isso conversa com reputação? Como é que isso conversa com imagem? E com os 5 pilares que você trouxe, né, Carol? Sim. Que é o posicionamento, que é a fala adequada, que é como você está ali vestida para estar naquele papel, né? Não no sentido de se masculinizar, mas de defender uma ideia, de como você trabalha a sua venda, né? Porque uma coisa que eu aprendi e digo que recentemente é que a gente está sempre vendendo, né? Vendendo uma ideia, vendendo um projeto e se vendendo dentro de um posicionamento, né? Para convencer o outro, né? Então, a venda, né, de uma forma geral, ela está constituída, né? Então, a mulher precisa ter todos esses elementos para emplacar uma ideia. Então, quando a gente fala de liderança feminina, e aí isso cabe também no papel dos meninos, né, dos homens. Quando ele está precisando ou querendo se posicionar melhor, ter um cargo melhor, como é que ele constrói isso? É uma construção, né? É uma construção com vários pilares. Então, eu queria deixar isso claro, assim, né, que a imagem, ela é muito, como a Carol colocou, ela é muito mais forte, reverbera muito mais em todos esses pilares, né? E que a gente precisa estar atenta e atento também. Sim, sim.
Não, e é isso mesmo, né? Então, quando acontece de vir essas mulheres, né? Por mais que, sim, seja um tema masculino, feminino e tudo mais, quando vem todas essas questões de medos, inseguranças e tudo mais, isso vai desde a escolha de uma roupa, né? Para ir trabalhar, então, quanto menos aparecer, melhor. Então, quantas e quantas vezes eu já não vi mulheres que falam assim, não, eu prefiro usar só preto porque assim eu não apareço muito. Porque assim eu fico ali quietinha no meu canto, ninguém me vê e tá tudo certo, apesar da pessoa amar roupa colorida, mas ela prefere usar preto, porque usando preto ela acha que ela vai aparecer menos, ela vai se sentir mais confortável e menos exposta, né? Então, acho que esse é um ponto. Até o que você falou, até ela deixar de se posicionar, por exemplo, numa reunião por medo de ser julgada. Então, claro, existem casos e casos, eu estou falando aqui de casos assim de mulheres, inclusive, que a gente já teve contato, já atendeu e tudo mais. Então, a ideia aqui também é trazer casos reais e até né, de identificações aqui nossa. Mas, de fato, isso acontece. Então, vai desde a escolha de uma roupa até o momento que você vai se posicionar numa reunião. E aí, eu até achei interessante, porque na hora que a gente estava trabalhando nesses materiais, tem uma pesquisa que eu encontrei, eu vou até fazer uma cola aqui, porque eu não lembro os números exatamente, mas essa é um estudo, é uma pesquisa de 2019, mas de uma certa maneira aí tá bem atual, né? Talvez tenha aí alguma diferença, algum desvio aí de porcentagem. Mas olha só, 57% das mulheres não se sentem confortáveis andando na rua sozinhas. Isso sob o ponto de vista de roupa, né? Então ela não se sente confortável, ela não se sente segura, 57% não se sente segura de andar sozinha na rua. E só 13% das mulheres, né, dessa pesquisa, se sentem confortáveis em usar qualquer tipo de roupa para andar na rua, né? Então assim, esse é outro ponto. E nessa mesma pesquisa, traz também que 87% das mulheres já ouviu comentários sobre sua aparência ou personalidade. E geralmente tem a ver ou com padrões, né? Padrões de corpo, né? Padrões corporais, padrões de magreza, vamos falar assim, ou características femininas, que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando aqui agora, né? E 50% dessas respondentes, que é o que a gente falou aqui, não se sentem à vontade em reuniões de trabalho, ou seja, de se posicionar, de trazer o seu ponto de vista, de trazer as suas ideias. Isso é uma coisa que é complicado, porque quanto mais as pessoas, né, e não só homens, mas até outras mulheres, e esse é um grande parênteses para a gente fazer aqui também, né, Paty, é que quando a gente vai tendo esse tipo de comportamento, a gente também vai calando essas mulheres, a gente vai calando as pessoas. E dentro de uma... né, vai se calando. E dentro de uma empresa, se você começa a calar pessoas, você perde muito. Perde-se muito dentro de uma corporação, porque você deixa de ter diversidade de ideias, de insights, de decisões. E isso é muito. Não é vantajoso, é desvantajoso para uma organização. E aí a diversidade, né? A diversidade não é só gênero, né? A diversidade é de pensamento e é de ideias, como você colocou. Isso, eu até coloquei isso no post, eu chamando para live, né? Porque é lógico que a gente está no recorte aqui da mulher, né? Mas diversidade está tão na moda agora, SG para lá, SG para cá, né? Mas as empresas têm muita dificuldade de ter verba para trabalhar isso de verdade, né? E principalmente, às vezes, num grupo que é mais diverso, tem o mesmo perfil. Então, são todos engenheiros, homens e mulheres engenheiros, homens e mulheres advogados, né? Então, não tem ali uma diversidade de verdade, né? Não contempla essa diversidade de ideias que a gente tanto precisa para ter vários ângulos para uma tomada de decisão adequada, né? Exato. E às vezes a gente se engana achando que é isso, que é isso.
Mas quanto que essa mulher teve que espremer para caber numa cadeira de diretoria, né? Será que ainda ela consegue se posicionar de verdade com o protagonismo que ela precisa, né? Então, isso tudo a gente precisa conversar, né? E colocar na mesa de uma forma muito estruturada, né? Então, diversidade, que é o nosso carro-chefe aqui de trabalho, é muito mais do que metade homem, metade mulher, né? Sem dúvida. Lógico, isso a gente quer sim, porque é justo, né? Porque somos metade da população mundial, mais da metade da população brasileira. Então, quanto mais a gente tiver isso representado, mas tem outros grupos de diversidade tão importantes quanto, com outro modo de ver a vida, com outras dores, né? Que não é só a dor do homem, a dor da mulher, né? Que é essa dor diferenciada e que tem que vir para uma tomada de decisão. Senão, realmente, a gente vai ficar em cima do mesmo, né? O mais do mesmo. E aí a gente vai falar de diversidade de uma forma muito rasa dentro das organizações. Sim, sim. E aí eu acho que tem a ver um pouco também com a questão toda até para a gente até se encaminhando assim, até um pouco para o fechamento da nossa live, até pegando esse gancho de tudo que você falou, Paty. Quando a gente fala de gestão da imagem, de gestão da marca pessoal e tudo mais, se a gente quiser construir essa imagem, se a gente quiser construir essa reputação, e a gente falou muito dessa coisa de dar voz, de ampliar a voz, de não calar e tudo mais, a gente precisa externalizar. Isso é o conceito básico quando a gente fala de gestão de marca pessoal. De novo, isso serve para homens e mulheres. Aqui a gente está falando sobre uma perspectiva feminina, mas serve para os dois. Então, assim, tudo aquilo que eu tenho dentro, toda essa minha potência, eu preciso externalizar. Se eu não externalizo, a outra pessoa não tem como saber. Então, muitas vezes, a gente acaba se colocando também numa posição, né? Até olhando também sob um outro prisma aqui. A gente acaba se colocando numa posição de que não tem uma valorização da empresa, um reconhecimento da empresa, mas muitas vezes essa mulher acaba aceitando esse não falar certas coisas, e eu até dou um exemplo disso, real, e o outro lado não sabe o que efetivamente ela tem, que talentos ela tem, que competências ela tem, então tudo isso influencia. Então, eu sempre falo em aulas, ou enfim, né, possibilidades que eu tenho aí de dar uma aula, uma masterclass, alguma coisa assim, eu sempre falo isso. E se a gente não falar, as pessoas não têm como saber. Então, as pessoas só vão saber sobre mim se eu falo sobre mim, se eu falo o que eu tenho de bom, se eu falo quais são essas minhas potências e quais são esseu minhas qualidades, para que de fato elas possam ser usufruídas dentro da organização, né? Eu tenho um grupo eu já te dou a fala, Paty. Tem um grupo, só para exemplificar isso que eu falei, tem um grupo de mulheres que eu vou mentorar a partir da próxima semana. São todas advogadas. Qual foi o direcionamento desse escritório? De que era justamente para ajudá-las a falar, a conseguir vender, a ajudá-las no pitch pessoal delas, para que elas efetivamente se posicionassem, seja para o cliente, seja dentro da companhia. Ou seja, é isso que eu quero dizer quando eu falei assim, muitas vezes a gente se coloca, a gente aceita esse lugar e a gente fica lá. Né? Então, esse para mim é um grande exemplo que veio de uma empresa, um grupo de mulheres que vão estar nessa mentoria justamente para treinar, vamos dizer assim, colocar em prática esse pitch pessoal e externalizar o que elas precisam externalizar. Perfeito. Eu queria convidar o pessoal que está aí para contribuir aqui, ver se está fazendo sentido essa fala, se vocês sentem isso aí nas organizações. Enfim, conta pra gente aqui nos comentários. E eu queria trazer uma outra dor, né, das meninas que chegam aqui nas mentorias, que é a carreira, né? Eu trabalho com dilemas de carreira, né? Então às vezes chegam perdidas, não sabem
se quer continuar na posição que está, se muda totalmente de carreira, como é que isso tá. Tem algumas pedindo transição mesmo. E aí você vai conversando com essas pessoas e o que está por trás disso? Tá essa dificuldade de ter presença, de ter posicionamento, de conseguir ter fala. Então, elas vão ficando frustradas, angustiadas com a carreira, não vê evoluir, né? Não vê a carreira evoluir. Então, entrego, faço, e não volta nada. O que está acontecendo? E a gente vai investigando, e é isso, né? Esses pilares todos não estão conversando, né? A pessoa não consegue mesmo ter uma entrega no sentido pessoal, né? Ela não consegue ser vista, né? É isso. Então, muitas das dores de carreira, né? Que às vezes não consegue fazer mais dinheiro, não consegue ser reconhecido dentro da empresa, tá entrando em tudo isso, né? Conversa com todos os temas que a gente está trazendo. Como é que eu me vejo? Como é que eu me posiciono? Como é que eu tenho uma marca, né, pessoal, né, que minha fala chega antes de mim? Porque reputação chega antes da gente, né? Uhum. Então, a gente chega depois da nossa reputação, né? Então, as pessoas, quando estão aqui, né, e nos conhecem, já sabem um pouco da gente. Está aqui porque, de alguma forma, se conectaram ou sabe o que a gente fez. Então, a nossa reputação chega antes. E é assim em todo lugar, é assim quando você está dentro de um posicionamento, seja lá qual for, né? A gente demonstra isso. Eu digo para minhas meninas, né, para minhas mentoradas, que é um perfume que a gente deixa no mundo. Então, que perfume a gente está deixando no mundo, né? Isso pensar que marca a gente está deixando nas pessoas, nos lugares por onde a gente passa, nas empresas que a gente contribuiu, né? Que perfume a gente está deixando? Então pensem um pouco com essa analogia do perfume, né? Eu gosto muito disso, né? Porque um perfume marca, né? Quando uma pessoa passa ali cheirosa, né? Quando você passa na frente de uma loja, às vezes você tem vontade de entrar por causa do cheiro. E eu acho que é isso que a gente vai deixando nas pessoas, né? A gente vai deixando a nossa marca, né? E vamos lá, vamos ver o que está chegando aqui, que tem bastante coisa, Carol. Você quer ver aí, que você é mais potente nisso? Tá Ó, chegando. o Fabiano falou perfeito. Aí aqui, Fer Michel. Fermício. Fer Michel. Ai, segunda vez que já eu lembro que eu já falei o nome dela errado. Também não podemos negligenciar maus gestores. Aí ela continua: pessoas deixam líderes que não apoiam o crescimento. Perfeito, é isso. E a Jussara falou verdade. Enfim, deve ser aí das conversas e das falas que você estava O trazendo. Fabiano colocou, é muito bom, Paty, faz todo sentido. Faz todo Sim, sentido. Fabiano, obrigada. Obrigada, Fê, obrigada ao pessoal que está aqui comigo hoje, com a Carol. É isso, gente. Então, Fê, de jeito nenhum, né? Eu acho que um dos trabalhos que eu faço é trabalhar com o desenvolvimento de líderes, né? E eu acho que é interminável isso, interminável a gente trabalhar como eu disse, eu acho que a liderança não tem gênero, a gente precisa fazer um recorte, porque eu acho sim que a gente tem que potencializar a liderança feminina, né? Então, eu trabalho com todos os líderes, né, com programas de desenvolvimento, mas eu quero pessoalmente trabalhar com a liderança feminina, porque eu acho que a gente tem que fazer esse recorte. Líderes ruins, tem líderes ruins homens e tem líderes ruins mulheres. E quando são mulheres, né, às vezes a gente ainda vê uma potência pior ali, porque uma mulher, eu já trabalhei com algumas, inclusive, e elas são mais duras ainda com a equipe, né? E deixa, às vezes, uma marca muito dolorosa, né? E por muitas vezes, por tentar se impor mesmo, por fazer sua liderança acontecer. Então, um despreparo, a gente não pode ignorar de forma alguma uma liderança aí. Um líder precisa ser preparado para estar nessa posição, né? Nem sempre a gente consegue como RH, preparar os líderes com antecedência, né? E porque a gente, enquanto RH, também quer que as pessoas cresçam dentro da organização. E às vezes é o tempo que se dá. Mas fazer isso com a roda andando é possível, né? E falar de certas coisas e checar os valores dessas pessoas, porque
tudo isso conversa também, né, gente? Lógico. Conversa com nossos valores. Então, os valores de como a gente se posiciona com o outro tem muito a ver com a gente, com o que a gente carrega. Então, eu digo o seguinte, a gente só dá o que tem, né? Então, quando a gente está entregando para o mundo aí grosserias, ofensas, né? E ofendendo pessoas, isso está dentro da gente, né? Por outro lado, o que eu falo das minhas mentoradas também é o seguinte: ninguém pode te ofender, é você que se ofende. Então, escolha não se ofender. Eu não estou dizendo para não se posicionar, tem que se posicionar sim, né? Mas escolha não se ofender, principalmente com um líder ruim, né? A gente precisa se preservar. Vamos ver que tem bastante coisa aqui, Sim. Carol. Vai lá. Ó, a Ju falou, depois de anos no corporativo, ainda se faz muita leitura externa de pessoas. E isso no geral, até para associação de time, grupos e carreiras. Acredito que a liderança deve trabalhar em trazer a essência de cada pessoa. Porque a corporação, por mais que diga que não, eles sempre querem envelopar a pessoa, que é aquele famoso, né? Vou contratar quem se parece comigo e tá dentro daquele Exato, e a modelo, né? pessoa tem que se espremer para caber, né? Exato. Já tive liderança feminina que eram verdadeiras megeras. Prefiro acho que ser liderada por homens, porque é mais prático, pragmático e focado. E até um pouco daquilo que a gente estava falando, né, Paty, hoje mais cedo, porque essas questões da mulher, né, muitas vezes também seja através das roupas, seja através de posicionamento, vem dos homens, mas também vem das próprias mulheres. Com certeza, e vem mais forte das mulheres. Infelizmente, vem mais forte, né? As melhores pessoas que eu conheci foram no mundo corporativo, mas as piores também, né? E eu conheci mulheres que tinham muita dificuldade, né, de se posicionar. E quando se posicionava, era de uma forma muito inadequada, principalmente com outras mulheres, com pares, né? Por quê? Às vezes tem aquela narrativa que a gente conversou na live anterior de competição entre as mulheres que está presente, ninguém pode ignorar isso, né? Ela está presente. Então, como que a gente muda isso, gente? Porque a mulher não precisa competir. Pelo contrário, né? A gente pode se unir, a gente pode se desenvolver, a gente pode se mentorar umas outras, né? A gente pode ter conversas francas. A gente pode encorajar umas às outras, né? Principalmente. E não cair na narrativa, né? Na fake news histórica de que mulher compete, né? Então, mas quando compete, às vezes eu já vi muitas mulheres decidirem sair, né? Porque não dão conta. Então, é muito desafiador lidar com esse tema, e sim, tem muita gente que prefere ter um líder homem, né? Mas, de novo, para mim, eu já vi também líder homem muito parado, muito inadequado. E é uma construção. De novo, eu queria trazer a questão dos valores. Conversa com os valores. Não tem jeito, né? Uma pessoa, quando ela é íntegra, quando ela trabalha pelo bem comum, não tem como dar errado. Eu acho que ela pode errar porque somos seres humanos e erramos, e temos dias que às vezes a gente não dá conta e às vezes isso transcende, né, para o outro. Mas a pessoa se reposiciona, ela consegue se reposicionar, ela consegue se revisitar, pedir desculpa, ela consegue sair desse lugar para se melhorar, né? Com uma autoanálise, às vezes com um feedback que recebe, né? Então, isso quando o valor está ali, né? Então, de novo, né? É sempre sobre a pessoa, né? E eu convido as mulheres mesmo a se olhar, não por esse olhar do outro, né? Por olhar do outro que às vezes tá de desmerecimento, né? Tá de pouco caso, né? Ou tá querendo calar. Não, mas olhe com o seu olhar, né? Com o olhar do que você tem. E tem uma coisa também que eu trabalho muito nas mentorias, que é inclusive o meu método, né? Que é trabalhar os nossos legados, né, Carol? A gente conversou disso, inclusive. Por quê? A gente precisa falar dos nossos legados. Cada uma de nós aqui tem uma potência, tem uma história de vida, né? E essa história, às vezes, ela fica apagada. Porque alguma pessoa jogou uma pá de terra nessa história em algum momento da sua vida, te desmereceu, te cortou fala, né?
E aí você deixou para trás. Mas não, nós temos o nosso legado, a nossa experiência conta lá, é importante sim. E todas as vezes, tudo que você fez até aqui tem valor, inclusive quando você errou, né? Ou principalmente quando você errou, mas conseguiu reconhecer esse erro e se posicionar. Porque erro, gente, erro é para aprender. Né? A gente olha porque a gente errou e a gente se reposiciona, a gente busca ajuda, a gente volta a estudar, né? A gente não cultiva o erro, né? A gente não gosta de errar, é para isso. Né? Então, olhar para os nossos legados, para nossas escolhas, para tudo que a gente viveu com carinho e com amor, nos leva para frente. E principalmente nós mulheres, quando a gente olha para o nosso legado com esse carinho, a gente se impulsiona. Então, esse é o convite aqui, essa é a base do nosso trabalho e que a gente precisa cultivar. A gente precisa cultivar o nosso legado. Para olhar para o futuro, para se impulsionar para o futuro, a gente tem que olhar os nossos legados. Sim, não, com certeza, porque a nossa história, ela é o que faz a gente ser única, é o que faz a gente... E aí, Carol, se você não reconhece esse legado, como você vai se posicionar numa empresa? Como é que você vai se posicionar dentro de uma entrevista? Você já vai derrotado, né? Eu estava apoiando um homem, não era uma mulher, a se reposicionar, né? Ele tem uma história incrível profissional e ele ficou anos e anos dentro do corporativo, depois ele decidiu empreender. Ficou lá, sei lá, 10 anos dele. E aí ele veio conversar comigo, logo depois que eu saí do corporativo, e falou, Paty, me ajuda, eu quero voltar para o corporativo, mas eu fiquei todos esses anos fora, e agora eu não tenho nada para oferecer. E eu falei, meu, como não? Você empreendeu, você sabe o que é empreender nesse país? Você tem uma equipe, você foi responsável por um monte de vidas aqui pagando salário, você conseguiu levantar seu negócio, você ficou 10 anos com o negócio em pé, seu negócio está em pé, por uma escolha sua, você está querendo voltar, e esses 10 anos não valeu nada, pelo amor de Deus, tá certo? Sim. Então, assim, olha só como a gente identificou, fez um recorte desses 10 anos como não valesse nada. E mais, eu vou fazer um outro recorte para uma outra pessoa aí que me procurou para uma mentoria. É uma mulher, nesse caso, que fez uma escolha, ela tinha uma carreira consolidada e ela fez uma escolha de cuidar dos filhos. Cuidou dos filhos por 7 anos e aí resolveu voltar. E o discurso é exatamente o mesmo. Veja bem, eu fiquei 7 anos fora de mercado, agora preciso fazer uma transição de carreira. Não, mãe, a sua carreira anterior? Não, mãe, não sei mais nada. Lógico que sabe. Você ficou 7 anos cuidando. É muito doido como a gente não percebe, né, as coisas. Não percebe. Você ficou 7 anos trabalhando diversas competências essenciais no mundo corporativo. Só que num outro posicionamento. Só isso. Né? Em 3, 2, 1, você consegue recuperar essa sua técnica e voltar para a sua carreira. Você não precisa transitar de carreira. Então, eu escuto isso de uma forma muito frequente, né? Da gente olha para essa escolha de ter ficado com os filhos ou para essa escolha de empreender e se posiciona numa derrota. Mas se a gente se reposiciona, e como foi esse caso desse homem, né, que me procurou, depois disso, rapidamente ele voltou para o mercado. Acho que não deu um mês ele estava empregado de novo. Numa posição que ele queria, né? Ele se reorganizou, ele olhou para o legado dele e falou, nossa, é verdade, né? E a mesma coisa essa mãe. Então, a gente precisa olhar para tudo isso e não deixar que o mercado, a opinião das outras pessoas, ou uma retórica, uma narrativa, desconstrua o que a gente pensa ou o que a gente construiu até aqui, né? Então, acho que isso é muito potente para a gente falar para todo mundo que está aqui, que vai ver depois, porque tem muitas pessoas nessa situação e que vai para uma entrevista de emprego com uma sensação de derrota, né? E aí, quem é que vai contratar um derrotado, gente? O que as pessoas querem buscar é a sua força, a sua vitalidade, né? Essa força que você tem para entregar um resultado dentro da organização. Então, não é, o seu currículo é importante? Claro que é. Mas esse seu posicionamento é muito maior, né? Então, você primeiro acreditar no que você faz, no que você tem de legado,
é o primeiro ponto para virar esse jogo, né? É isso. Vamos É, lá, que deixa eu mais coisa aqui. Peraí, que eu me perdi aqui, deixa eu só voltar. Peraí, acho que tá aqui, ó. Precisamos sempre olhar com bons olhos para a construção do nosso legado. A Isso maternidade, mesmo. infelizmente, é tratada de forma negativa. Mulheres precisam levantar esse legado, porque educar o ser humano é algo complexo e exige demais. Ótima referência. A verdade é que a gente se cobra tanto a ponto de não conseguir ver nossos talentos, né? A gente acaba Isso sendo mesmo. tendo tanta compaixão com o outro, mas zero com a gente, né? Zero com a gente. O chicotinho tá ali comendo o tempo todinho, ó. Aí a Ju falou, verdade, Camila, precisamos olhar para o nosso legado com um baita orgulho. Que é o que nunca acontece, né? Tantas vezes que eu escuto de mulheres justamente para fazer o exercício, né, da linha do tempo, da história e tudo mais. E as pessoas falam, mas eu não tenho nada de interessante na minha vida. Como não tem? As pessoas não dão valor para as histórias de superação que elas mesmas têm, que de fato têm. Assim, eu sempre falo de uma com muito orgulho, e foi uma das primeiras pessoas que passou pelo processo de mentoria comigo. E ela falou assim: não, mas eu não tenho nada de bom para contar. Eu não acho que tem nada aqui na minha história, nem dá para fazer esse exercício. E aí é super interessante, porque olha para você ver como ela nunca percebeu que uma das coisas, olha que feito, ela foi a primeira pessoa da família a se formar no ensino superior. Isso é um grande feito, mas ela não consegue se dar conta de que isso é uma conquista, de que isso é uma superação. E isso, esta pessoa em específico, ela é uma entre outras que você deu exemplo aqui, as meninas também aqui comentando, ou seja, só também validando isso tudo que a gente está trazendo, do quanto a gente não se olha. E assim, o quanto a gente olha muito para o outro, porque se fosse no outro a gente enxergaria, outro ou outra, enfim, a gente enxergaria, mas quando é para a gente mesma, a gente não tem essa percepção, a gente não tem esse olhar. E aí Não é tem. exatamente o que você falou, né? Principalmente quando eu lido com empreendedoras e tudo mais, assim, que é o que você disse, parece um pouco simplista, mas é a grande verdade. Quer dizer, se você não acredita na tua força, no teu real potencial, na tua história, naquilo que te faz ser única, naquilo que te faz ser autêntica, a outra pessoa não vai acreditar. E isso, de novo, também isso se reproduz na tua imagem. E aí, quando eu digo de imagem, eu estou falando de imagem no sentido de não verbal até. Nos teus gestos, na tua postura. Inclusive, até existe um livro, existe um TED Talk que fala sobre o poder da presença, que é incrível. E tem o livro também, O Poder da Presença, que fala justamente sobre isso. Que quando a gente está, né, ali com uma certa postura, existem as tais posturas de poder, a gente de fato consegue elevar isso e trazer efetivamente toda essa nossa potência e trazer tudo aquilo que a gente tem de bom. Porque às vezes a gente vai ali, né, e isso acaba sendo transferido para o nosso jeito de gesticular, para essa nossa linguagem corporal, né? Então, acho que é uma série de coisas aí, que é o que a gente estava falando desde o começo, que estão todas muito conectadas. E uma coisa acaba influenciando na outra. Com certeza. E eu caminhei, é isso aí. Eu também ouvi muito isso, né, das minhas lideradas aí em todos esses anos, que às vezes eu acreditava mais nelas do que elas mesmas, né? E eram mulheres incríveis, potentes e que realmente tinham essa coisa de se cobrar demais, né? Que eu acho que é um traço aí do feminino. Mas acho que a gente parte aqui para o finalzinho, né, Carol? Eu queria pedir para vocês que estão aqui para mandar essa live aí, vai ficar no canal, né? Tanto o meu quanto o da Carol. Manda essa live aqui para quem você acha que precisa escutar, né? E eu acho que a gente podia falar agora nesse finalzinho do projeto, né, Carol? Vamos falar então um pouquinho do projeto. Então, Mulheres Intencionais é um projeto, o meu e da Paty, nossa parceria. É um projeto super complementar, porque traz aí, então é um projeto para empresas, né? Empresas que queiram celebrar, que queiram
comemorar e discutir, colocar luz, né, agora nesse mês das mulheres. Então, de uma forma diferente, de uma forma que eu tenho até falado bastante, não clichê, não que a gente seja contra a automaquiagem ou os botões de rosas vermelhas, a gente gosta também, né? Mas a gente entende que existem assuntos que a gente tem que botar para discutir, que a gente tem que colocar na roda e a gente tem que falar para que eles também sejam, se naturalizem, né? Que seja algo natural. Esse projeto é um projeto que a gente desenhou em formatos diferentes, então que vai desde um formato mais simples, né, uma palestra, até um formato um pouco mais robusto, mais completo, no sentido de, né, de mais de um encontro com essas mulheres, como uma mentoria mesmo em grupo. Então, vai aí de acordo com o que a empresa, com o momento da empresa, com a fase da empresa. Cada empresa está dentro de uma fase diferente no que diz respeito a falar sobre diversidade, a falar sobre essas temáticas. Então vai e também todos os orçamentos, né? Então a gente já trabalhou em empresa, né, Paty? A gente sabe como é que é. Então tem para todos os gostos e todos os bolsos. E a gente continua esse papo amanhã, né, Carol? Não podemos deixar de falar, né? E a gente continua... então só para fechar esse negócio do projeto, se você tiver interesse, né, você encaminhar aí, ou você achar que é interessante para tua empresa, e você tem uma abertura legal aí com teu RH, comunicação, marketing, enfim, cada empresa tem uma área específica para esse tipo de ação, entre em contato com a gente, ou comigo, ou com a Paty, e a gente consegue agendar uma reunião para poder explicar um pouco melhor para vocês como é que funciona o projeto. Mas, sim, as lives continuam. Então, a gente tem mais uma live amanhã, às 20 horas. E a outra, na semana que vem, dia 7, também às 20 horas. E o tema de amanhã é Mulheres do Agora. A gente também vai falar um pouco, até a gente vai dar um pouco de continuidade a essa coisa da potência, né? Dessa coisa do poder feminino, mas no sentido de, será que a gente tem que dar conta de tudo mesmo, de tudo e de todos, e ser essa Mulher Maravilha? Deixamos aqui esta reflexão para a gente conversar amanhã. E eu espero que vocês estejam com a gente amanhã também, às 20 horas. Só que dessa vez no perfil da Paty. Amanhã no perfil da Paty. Jussara, que bom que você gostou. Espero que você esteja aí ainda. Obrigada aqui pelas contribuições, viu? E a gente se vê aqui amanhã, viu? Sim. Obrigada, gente, Carol. muito obrigada. Obrigada, Paty. Um beijo. Obrigada, e a gente se vê amanhã. Todo mundo que tá aí, que me conhece, que conhece a Carol, que tá aqui com a gente, enfim, que possa aí bater esse papo junto, né? E falar de forma intencional com todas as mulheres. Um beijo. Beijo, meninas. Beijo, Ju, Camila. Beijo, Caminha, Ju. Tchau, tchau. Tchau.